Shalom a todos, a paz esteja contigo. Aqui Neemias Gomes, estamos de volta. Prezados, desde que nós começamos a ouvir falar de técnicas de edição de DNA, a importância do sangue, como tudo que está ao nosso redor hoje nos leva a uma questão envolvendo a importância do sangue e também o pacto de sangue, é isso que nós vamos falar hoje. Será que um pacto de sangue pode ser desfeito? Você vê, hoje no Brasil existe uma lei que permite que nosso sangue, ao ser coletado e examinado, ele possa ser inserido em um banco de dados mundial. Isso é muito sério. Nós estamos vendo também a tentativa de uma mudança de sangue. Nós não podemos entrar em maiores detalhes, mas nós vamos falar um pouco sobre essa questão do pacto de sangue para entender o quão sério é isso, para entender como as pessoas já estão ingressando em um pacto de sangue, e nós vamos saber como estar seguros e firmes no meio de toda essa situação. Então preste muita atenção aqui, eu vou para uma pequena definição sobre essa questão do que é um pacto de sangue. Eu vou começar aqui com um artigo que eu achei muito interessante, e é muito difícil encontrar qualquer coisa que fale sobre o assunto. Mas, felizmente, nós temos as Escrituras, que é o nosso maior guia, e nós temos aí informações que vão nos ajudar a compreender toda essa problemática. Aqui diz assim: o problema da natureza do pacto de sangue, também chamado de pacto de sangue ou irmandade de sangue, ainda aguarda uma análise comparativa detalhada e adequada. Isso é lamentável, uma vez que a consideração detalhada de tais práticas seria interessante em si mesma e também poderia fornecer meios valiosos para a compreensão de algumas das noções de fisiologia, parentesco, magia, e isso me chamou a atenção, porque frequentemente quando nós falamos de pacto de sangue, coisas do tipo, nos vem logo à mente as irmandades das sociedades secretas. E eles realmente, o oculto mexe com magia, com tudo isso, e diz, e a aliança nas sociedades em que essa instituição existe. Um pacto de sangue estabelece um vínculo, e essa palavra-chave que eu quero que você imprima na sua mente: vínculo. Une, torna dois em um. Estabelece um vínculo estreito entre duas pessoas não ligadas por parentesco, mas que, no entanto, desejam relações sociais apoiadas por sanções mais fortes, abre aí parêntese, fisiológicas ou mágicas, do que aquelas proporcionadas por meras conexões comunais, tribais e comerciais. É claro que os pactos de sangue não estabelecem relações de parentesco convencionais e que o termo irmandade de sangue é enganoso, contudo a base fisiológica dessas alianças e a terminologia às vezes empregada pelas pessoas nelas envolvidas sugere que alguma comparação com parentesco pode ser útil, pelo menos para indicar as diferenças entre essas duas instituições. Então, eu quero que você observe algo muito interessante. Não é um vínculo comum. É algo que vai além do natural, do físico. É algo espiritual, algo que estabelece um contrato de vida e morte. Vida e coexistência se a pessoa permanecer no trato firmado, nesse pacto de sangue. Morte se ela quebrar esse vínculo. Então, aqui vai a questão. Pessoas que dizem por aí, era ex-satanista, era ex não sei o que, era ex-maçom grau 33, era ex não sei o que. Será que essas pessoas realmente conseguiram se libertar do pacto de sangue que elas fizeram? Agora eu vou jogar aqui uma questão mais importante e relevante para esse momento. O pacto de sangue que as pessoas estão realizando por métodos fisiológicos agora, né? Introjetando no corpo sangue disso, sangue daquilo, isso tem volta, senhores.
É uma pergunta que eu faço. Porque no final das contas, ou nós temos um pacto de sangue para a vida, com a salvação, com o Messias, aquele que fez com a sua morte a aliança, renovou a aliança conosco, ou estaremos ligados ao adversário, ao arqui-inimigo das almas, em um pacto de sangue que irá finalmente nos levar à perdição eterna. E de onde não terá volta. Agora nós vamos para as Escrituras, porque essa é a nossa fonte de aprendizado, de certeza. E aliás, esse tema do sangue ele me fez muito reflexivo ultimamente, me levou realmente a me aprofundar na importância, né, desse tema à luz das Escrituras. E nós descobrimos que o sangue representa a vida, o sangue tem uma relação com a alma e tantas outras coisas. Observe o que Apocalipse 14, verso 8 em diante diz. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então Babilônia deu algo para as nações beberem, que é o vinho da ira da sua fornicação. Nós sabemos que fornicação é uma relação ilícita, onde as duas pessoas elas têm um tipo de relação onde não há união, onde ela não é sancionada, não é abençoada pelo Criador, portanto não há um casamento. E quando você estuda a fundo o vinho, a questão do vinho, você vai descobrir que as uvas são citadas pela Bíblia como se tivessem sangue, o sangue das uvas. Isso está nos profetas Isaías, no Antigo Testamento. Então, o que acontece? É um simbolismo e também algo literal que Babilônia faz com as nações, por meio de pactos de sangue. As sociedades secretas, líderes religiosos, artistas, famosos, políticos, poderosos, todos estão fechados com Babilônia por meio de um pacto de sangue. E o que isso implica, queridos? Eu vou deixar a Escritura falar, mas é uma união ilícita, promíscua, profana, impura. Olha o que diz o verso 9. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira do Criador, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Você sabe o que é interessante? Que o Messias dizia assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O Messias tomou o cálice da ira do Pai, para que eu e você não tomemos o cálice da ira, mas para que eu e você tenhamos vida, vida em abundância, pela vida que Ele nos dá. Mas aquele que recebia a marca da besta vai beber da ira do Altíssimo, que se deitou não misturado, ou seja, ele está puro, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Prezados, quando alguém faz um pacto de sangue com a morte, com o inferno, não tem volta. Eu estou aqui para dar um alerta final para aqueles que estão ainda no vale da decisão. Não estou aqui para, de certa forma, criticar ninguém ou chamar atenção para alguém que já fez isso. Porque, pelo meu estudo bíblico, para mim, está muito claro que não tem volta. O que eu estou aqui é para alertar as pessoas que estão no vale da decisão para que não se contaminem com esse sistema maligno. A marca da besta implica em uma situação em que as pessoas vão negar o sacrifício do príncipe da aliança. É isso que 666 representa. E aliás, recentemente nós descobrimos que o DNA passará a ser 666 das pessoas que aceitarem
o sistema da besta que já está aí em andamento nesse momento, em transformação, mas o Criador quer que o nome dele esteja em ti. E aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos do Criador e a fé no Messias, Yahushua. Amados, vamos falar ainda sobre a data das festas proféticas do Criador desse ano. Vamos falar ainda sobre essa questão do DNA, mas que o Eterno te abençoe. Esteja firme do lado do Criador, a recompensa será grande. Shalom, shalom, até o próximo vídeo.